Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto. Se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Meus amados, esse é o DVD Ação Doutrina, volume 2. Nós estamos aqui falando sobre as confusões que o homem criou para poder atrapalhar a nossa conduta com as coisas do Senhor. Nós já falamos que a Bíblia, o livro, não é a Escritura está na Bíblia, mas a Bíblia não foi escrita pelos homens de Deus, mas a Bíblia foi compilada pelos papas, pelos homens da Igreja Católica, juntou o que os homens de Deus falaram e colocou nesse livro e tentaram ajudar, né, meu amado? Separar em capítulos, em versículos, colocar epígrafes, colocaram as traduções ora sim, ora não, de acordo com o interesse, e colocaram também as concordâncias e dividiram, o que é pior, o Novo Testamento no lugar errado. Os vídeos passados falam sobre isso. Só estou recapitulando. Vai assistindo aí ou assiste de novo. E já falamos também sobre as confusões de que templo não é o que nós aprendemos, de que pastor que nós vemos por aí não é o pastor da Bíblia, de que as denominações não são as igrejas, a igreja é uma coisa, a denominação é outra. E também temos as vocações, os ministérios, essas coisas que eu não vou passar muito tempo porque não é preciso. E outra questão, meu amado, que se confunde muito é a ceia com a Páscoa. Olha, você sabe que o povo saiu do Egito. Foi conduzido por Moisés. E naquele dia que eles fizeram a passagem da saída do Egito, na noite anterior, um anjo da morte, mandado por Deus, o diabo, mandado por Deus, ele matou o primogênito de toda a família. Mas os que tinham sangue no umbral da porta ficaram livres. Eles foram livres dessa mortandade. Então, eles tinham que pegar ali um carneiro, matar e comer. Era Páscoa. Você entendeu? Era comer a Páscoa. Velho Testamento, meu amado, é sombra das coisas futuras. É o corpo de Cristo. Aí o que acontece no futuro? O que acontece? Porque quando Jesus morreu já é futuro, já é Novo Testamento. Quando ele estava vivo não, mas quando ele morreu já era. Então o que acontece? Quando Moisés fez a lei de Moisés, dada por anjos, o que aconteceu? Nessa lei de Moisés dizia que todo ano, presta atenção aqui, olha aqui, presta atenção em mim. Olha, todo ano, não você era imundo perante a lei de Moisés, você era prostituto. Jesus ainda foi mais suave e nos chamou de cachorro. É verdade, Jesus nos chamou de cachorro. Ele foi mais suave, chamou de cachorrinho, né? Um jeito carinhoso até. Foi muito mais suave, mas eles nos chamavam, os judeus, de imundo, de prostituto, de tudo que não presta. E perante aquela lei de Moisés, não você, porque você era imundo e eu também. Se você vivesse naquela época e se morasse perto de Israel, você não participaria da Páscoa, porque você não era judeu, a Páscoa era para judeu. Então, os judeus naquela época, eles todo ano recordavam o que aconteceu lá no Egito. Era a lei de Moisés que falava isso. As pessoas comiam pães asmos, pão sem fermento e comiam ervas, mastigavam ervas amargas e bebiam vinho. O pão e o vinho, Velho Testamento, sombra do sangue e corpo de Cristo. Tá certo? Então, simbolizava, entendeu? Era assim, é uma coisa que não é a imagem perfeita, mas é a sombra, é assim que a Escritura define, é assim que eu falo também. Então, meu amado, todo ano, em uma determinada época do ano, eles faziam o jantar do Senhor, a Páscoa, chamado de ceia. Aqui no Brasil, as traduções deixaram como ceia, mas significa jantar, a comida que come à noite. À noite se comia uma comida, um jantar. Aqui, na Escritura, colocaram aqui na tradução nossa o nome de ceia. Então, todo judeu, presta atenção, todo judeu, ele lembrava a saída do Egito, era um memorial. Lembrava a saída do Egito comendo a Páscoa, que era pão sem fermento, vinho e ervas amargas.
Isso era para judeu. Você, como gentio, que é uma forma carinhosa de chamar de imundo e prostituto, você, filho da prostituição e prostituto, você não podia comer essa ceia, esse jantar, a Páscoa. Então teve uma época que Jesus, ele pediu para que se preparasse uma casa, um lugar, para que ele fizesse ali a última Páscoa. Ele, como judeu, Jesus era judeu? Era judeu. Jesus estava debaixo da lei de Moisés? Claro. Ele era da família de Davi, ele era da tribo de Judá, e ele estava debaixo da lei de Moisés. Então, ele tinha o hábito, o costume, o prazer também, talvez, de comer a ceia. Eu estou procurando aqui no Evangelho, mas não precisa, que eu já achei em Coríntios. Vou ficar aqui mesmo para não me atrapalhar. Então, presta atenção em mim, meu amado. Tudo aqui é espontâneo, é tudo assim. Nada é premeditado, nada é tudo pela unção. Tá certo? Então, vamos lá, olha só. Jesus chega e fala assim, olha, vocês preparem uma casa, tal, porque eu quero ali fazer a última Páscoa. A última recordação da saída do Egito, como ordenou o livro de Moisés, o Velho Testamento, as leis de Moisés. Eu quero comer a Páscoa ali um dia antes de eu morrer, porque eu vou morrer amanhã. Jesus falando. Porque eu quero dar exemplos, é claro. Exemplos de comer, não, esse povo já tinha. Então ele celebrou a Páscoa. E aí, o que acontece? Aí agora vamos para a confusão entre Páscoa e ceia do Senhor. A Páscoa dos judeus, ela existe. Essa ceia do Senhor que você conhece, que toma-se um pedacinho de pão e vinho, essa não existe, meu amado. Irmão Rubens, que palavra dura, irmão Rubens. Eu não vou aceitar essa palavra não, irmão Rubens. Eu aceito outras heresias, irmão Rubens. Mas essa agora você foi longe demais, irmão Rubens. Você disse que a ceia do Senhor não existe, irmão Rubens. Meu amado, o templo, ele existe, mas ele não é o que as pessoas falam. A igreja existe, mas não é o que as pessoas falam. O pastor existe, mas ele não é o que as pessoas falam. Ele é o que está na Escritura. E a ceia do Senhor, ela existe, mas ela não é o que nos ensinaram e o que praticamos. Ela é o que está aqui, ó. Vamos ler comigo? Primeiro, por que nós achamos que existe uma ceia do Senhor nos moldes da Igreja Católica? Na Igreja Católica é a mesma coisa, meu amado. A hóstia, ali eles acreditam que o sangue e o corpo de Cristo virou a hóstia. Por um milagre, o Papa lá fez um pão, um negócio de farinha de trigo e virou o sangue. Então, eles acreditam na transubstanciação. Mas o ritual de comer essa ceia é o mesmo, porque a Igreja Protestante é filha da Católica. Então herdou os mesmos dogmas pagãos e diabólicos. Como essa prática é uma prática diabólica, meu amado. Isso é de Satanás, isso não é do Senhor. Vamos lá. O que acontece? Então, esses mesmos homens que praticam a celebração da hóstia, da ceia da Igreja Católica, eles lá atrás no passado, quando fizeram, compilando a Escritura e colocando nesse conjunto de livros chamado Bíblia, eles botaram aqui a epígrafe, no capítulo 11, no verso 17. Nós vamos ler a epígrafe, olha só, presta atenção comigo, eu quero que você preste muita atenção. Se você estiver fazendo outra coisa, não veja esse vídeo agora, vá fazer. Pega esse vídeo quando você estiver com a mente aberta. Não para você absorver minhas palavras e acreditar no que eu digo, mas para você pesquisar, analisar com o Espírito Santo a partir do que eu te disser. Porque eu estou aqui só para te despertar. Eu não sou o teu pastor como esses homens são. Eu não tomo o seu dinheiro, eu não tenho interesse no seu dinheiro. Eu tenho interesse na sua salvação. Porque eu te amo como eu me amo. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu aprendi isso com o Senhor. E é por amor a você que eu arrisco a minha vida. Então presta atenção aqui, por favor. A epígrafe que esses homens colocaram no livro Bíblia para nos induzir ao erro. Se você não viu os vídeos anteriores, veja para você saber do que eu estou falando. Você lê na epígrafe assim, olha a epígrafe mentirosa, ó. Dissensões nas ceias de irmãos. Até aí tudo bem. Agora, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Quando você lê essa epígrafe, você tem a noção mental, o condicionamento mental na cabeça, de que agora você vai aprender como deve fazer a celebração do ritual da ceia litúrgica.
O que é o ritual da ceia litúrgica? É aquilo que de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, ou de período em período, em um local chamado de igreja, que é um templo feito por mãos de homens, que a palavra condena, a Escritura condena. Você ali agora vai pegar um pão, vai ser lido uma mensagem bíblica, bíblica mesmo, você vai comer o pão, toma um cálicezinho de vinho. Essa é a ceia litúrgica. Então aqui quando você lê essa epígrafe, você já está com a mente preparada, já assim, ó, aberta. O caminho da sua mente, as janelas e portas já estão abertas para entrar a informação de que agora você vai aprender como fazer esse ritual, essa liturgia da ceia. Mas se você lê o texto em si da Escritura, sem a Bíblia, sem a epígrafe que é a Bíblia, você vai ver que Paulo não está fazendo nada disso. Se Paulo fosse ensinar a gente como fazer uma ceia, uma celebração de uma ceia ritualística, um jantar ritualístico, porque ceia é jantar, talvez ele dissesse assim, olha, eu quero agora ensinar você de Coríntios, né, porque aqui é Coríntios, como é que você vai fazer a liturgia da ceia, que é um ritual para lembrar a morte de Cristo toda noite, como Moisés fez. Moisés lá atrás falou assim, ó, vocês vão matar um carneiro, vocês vão pegar ervas amargas, vocês vão fazer tudo isso direitinho. Para quê? Para você fazer um ritual, quando você comer essa comida, você está lembrando da saída do Egito. Então Moisés, quando instituiu a Páscoa, ele explicou detalhadamente para que era e como fazer. Aqui Paulo, você vai ver que não explica nada disso. Ele não fala que é para fazer assim nem assado. Entendeu? Você vai ver que ele está, ó, dando chicote. Então você vai ver que a diferença da confusão entre a Páscoa que existia e que era para os judeus, que era antes de Jesus, que não existe mais. A Páscoa judia, para nós que somos igreja, não existe. Nunca existiu para nós, que nós somos imundos perante a lei de Moisés. Mas a Páscoa é uma coisa e essa ceia do Senhor não existe. Não existe, isso é mentira. Existe outra coisa que não é essa. Olha só. Vamos lá. Essa que existe é sombra daquela que Jesus fez, mas não imagem exata. Entendeu? Porque Jesus fez aquilo no Velho Testamento. Ele não tinha morrido ainda. Ele morreu um dia depois. Mas ele estava vivo. Enquanto ele está vivo, o testador não há Novo Testamento. Ou Paulo está errado. Vamos lá. Leia comigo com atenção, meu amado. Presta muita atenção aqui. Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a ceia do Senhor. Parece aqui, então, que é o modo que a gente deve fazer certo. Isso aqui não existe na Escritura. Isso foi colocado aqui na Bíblia. Isso é livro Bíblia, não é Escritura. Agora é a Escritura, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo já começa, ó. Olha, o que eu vou dizer agora para vocês, meu amado, não está me agradando. Isso aqui não está me agradando. Vocês não estão se juntando para melhor, mas vocês estão se juntando para pior. É isso que Paulo está falando. Ele não está ensinando ceia nenhuma, repara bem. Como é que ele fala aqui? O modo de celebrar a Santa Ceia. Parece que Paulo está ensinando isso, mas não está. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, na reunião dos salvos, há entre vós dissensões. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias. Olha as heresias que há, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Qual a heresia que há entre eles, meu amado? A própria ceia era uma heresia, é isso que Paulo está falando. Isso é heresia, meu amado. Vamos em frente. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, tá vendo? Não é no templo, é num lugar qualquer. Não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Ele está falando assim, se vocês estão fazendo aí, meu amado, isso é heresia. Isso não é ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é hoje o que vocês estão fazendo aí. Paulo está dando uma bronca, meu amado. Embora a religião protestante, filha da religião católica, nos ensinou que nós devemos praticar a ceia e colocou aqui escrito o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, embora eles falem isso, mas Paulo está dizendo o contrário. Paulo está repreendendo eles porque cometiam essa heresia. Paulo dizia, ó, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte, tá vendo? De sorte, eu estou falando aqui da heresia, tanto que eu estou falando de heresia, que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer, meu amado. Por que não é para comer? Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Mas, irmão Rubens, se não é para comer, é para quê?
Olha aí, meu amado, cai para trás. Tem um lugar acolchoado para cá, e não estou brincando não, cai para trás. Paulo disse que não é para comer, é para repartir. Porque o exemplo que o Senhor nos deu não foi de comer, meu amado, nos enganaram. É repartir. Vamos ler. Eu antecipo aqui o importante da informação, porque eu não quero fazer show no espetáculo. Senão eu deixaria para informar isso depois. Eu quero é que você aprenda, não porque eu estou te ensinando, mas porque eu estou te despertando e você vai procurar saber a verdade. Não tenha pressa não, meu amado. Se tiver pressa, faz outra coisa, depois volta. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo. Paulo está. Porquanto vos ajunteis, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, o que ouço, quando vocês se ajuntam na igreja, entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até é importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Tem que existir essa heresia de comer isso aí, dizendo que é ceia. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E ele explica por que não é. É para repartir, não é para comer. É porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ninguém pensa no outro, ninguém divide, ninguém reparte. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo. Então Paulo está dizendo assim, ó, você, rapaz, não fique envergonhando os outros aí não. Você vem para cá, você come, você deixa os outros sem nada para comer. Então não junta com os outros para comer nada não, porque Deus não quer que coma não, isso é heresia, Deus quer que reparta. Jesus ensinou ontem, um dia antes de morrer, foi a repartir, não é a comer não. Aí Paulo vai explicar isso, meu amado, olha aí, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o que eu aprendi de Jesus não foi comer, não. O que você aprendeu com o homem? Foi comer o pão e beber o vinho? Não foi isso que Jesus ensinou, não. A mensagem de Jesus na última ceia dele, porque ele era judeu, não era comer, não, meu amado, era repartir. Paulo ensina isso direitinho. Porque eu recebi do Senhor, porque eu aprendi com o Senhor, meu Senhor, Yahushua, o Salvador, Filho de Deus, e que também já te ensinei, é que o Senhor, aqui está Jesus, mas é Yahushua, na noite em que foi traído, na noite que ele celebrou a última memória da saída do Egito, porque ele era judeu, porque ele estava debaixo da lei de Moisés, e porque isso era sombra das coisas futuras, ele, tendo primeiro dado graças a Deus, tomou o pão, e partiu, meu amado. A mensagem é essa, ele partiu o pão, simbolizando o corpo dele, que no dia seguinte seria partido. A mensagem que nós aprendemos dessa passagem está em comer o pão. Está errado. Esses cães gulosos, eles só pensam em comer o melhor dessa terra, comer seu dinheiro, tua lã, tua gordura. São homens que nada entendem. Está escrito assim, são lobos devoradores. Por isso que eles te ensinaram que tem que comer o pão, mas Jesus está ensinando é partir, meu amado. E o Yahushua, o Salvador, ensina é partir. A mensagem que ele passa nessa passagem é de partir e não de comer. E Paulo explica isso. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu o pão, tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, é partido por vocês o meu corpo. Fazer isso, partir também em memória de mim. Fazer isso é o quê? Comer? Não, meu amado, Jesus não está falando isso não. Fazer isso aí, ó, discípulo, come. Deixa eu comer essa carteira aqui. Dinheiro, carteira, opa, vou comer tudo. Sou cão guloso. Não, meu amado. Ele não está falando em comer, não, ele está falando em repartir. Fazer isso, repartir. Quer ver? Isso fica mais explicado ainda quando ele bebe. Mas vamos lá. Quando partir disso, tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Amanhã eu vou morrer na cruz do Calvário e meu corpo vai ser partido para todos os homens. É isso que ele está falando. Fazei isso, comei em memória de mim. Não, está errado. Fazei isso, reparti em memória de mim. Sim, está certo. Semelhantemente também, depois de ceia, a ceia acabou, meu amado. Tanto esses caras estão todos errados que eles ensinam assim. Agora vamos fazer a ceia do Senhor, come o pão. Agora a ceia do Senhor, bebe o vinho. O vinho Jesus bebeu depois de ceiar. Olha aqui, ó.
Mas está tudo errado, isso não é um detalhe para acertar, não, porque está tudo errado, a essência está errada, tem que parar de fazer heresia. Eu também, meu amado, até um mês atrás eu estava comendo pão e bebendo vinho. Eu estava errado também, achando que estava certo, eu não tinha lido. E não tinha encontrado ainda o Márcio para me falar, nem o Dudu. O Dudu, meu amado Edivaldo, me ensinou. E o Márcio, poxa, acabou de explicar tudo lá em Salvador. O irmão Márcio me ensinou isso. Mas eu até mês passado aí estava comendo também a ceia dessa forma, achando que era para comer, eu não tinha entendido. Até eu já fiz uns vídeos no YouTube falando para tomar ceia, porque eu não tinha entendido ainda, eu estava ensinando o que tinha aprendido. E eu não vou tirar o vídeo não, deixa lá para o pessoal ver que eu não sabia também, eu sou humano. Não tem nem um mês que eu sabia disso aqui agora. E tendo dado graças, agora eu estou em julho de 2010, por isso que eu estou falando que não tem nem um mês. E tendo dado graças, então aqui ó, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Fazei isso toda vez que beberdes, o quê? Toda vez que eu beber, eu reparto. Lembrando de Jesus. Então, o que nós fazemos para lembrar que Jesus foi o Cordeiro Pascual, que morreu por nós, é repartir. Aquele povo antigo, com a Páscoa dos judeus, ele relembrava a saída do Egito comendo a erva amarga, porque foram tempos amargos lá. E eles comiam o pão, que era o maná que caía do céu, né, que simbolizava Jesus, e bebiam o vinho, simbolizando o sangue do Cordeiro, que estava lá no umbral da porta dele, que no plano futuro, o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, seria o sangue de Jesus Cristo, o corpo de Jesus, o pão. E as ervas amargas, Jesus não tem amargura, o fardo dele é leve e suave. É um fardo, mas é leve e suave. Não é como esse fardo que esses homens colocam nas suas costas aí para você dar dízimo, oferta, dar todo o teu dinheiro para eles, que não existe também. Não existe motivo nenhum para pegar dinheiro no Novo Testamento de ninguém, a título nenhum para ninguém, muito menos para líder religioso. Eu desafio qualquer um me provar o contrário. Então ele fala aqui, olha, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, a ceia era a comida. Tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Esse cálice não é mais agora o sangue do Cordeiro lá da porta do umbral. Aquilo acabou. Isso agora já é o sangue meu que eu estou dando por vocês. Fazei isso toda vez que beberdes em memória de mim. Fazer isso, repartir toda vez que você beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vai anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Toda vez que você comer e repartir, você vai anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Examina você a si mesmo, se você está comendo em casa, bom no melhor, mas teu vizinho também está se alimentando, ou está sem nada para ele. E no sentido espiritual também, poxa, eu estou aqui bem, eu estou com a Bíblia embaixo do braço, eu vou para a igreja agora, eu estou salvo, mas o meu familiar está ali, ó, fraco na fé, doente espiritualmente, ele está ferrado, vai ficar aí no inferno, o diabo vai carregar ele. Isso aí é o contrário do que está aqui, meu amado. Então você está se examinando aqui, você está vendo que você não está repartindo como Jesus mandava repartir, então você também não está comendo nem bebendo do sangue do vinho dele. O que você está fazendo ali de ir para o templo com essa Bíblia embaixo do baixo, com a Bíblia embaixo do braço, tá ruim, né? Com a Bíblia embaixo do braço, o que você está fazendo não é comer e beber do sangue de Jesus, porque você não está repartindo. Entendeu? Então por isso que ele fala, examine-se o homem em si mesmo. Porque ele fala, eu estou bem, agora eu estou indo para a igreja, eu virei crente, eu vou lá para o templocentrismo, eu vou lá para o denominacionalismo, eu vou lá para atender o pastor e dar dinheiro para ele construir mais templo, eu estou bem, eu vou para o céu. Não, meu amado. Examine você mesmo se o que você está comendo do sangue do corpo é de Cristo. É o pão e o sangue de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo, é o pão e o vinho que você está comendo. É disso que Paulo está falando. Jesus mandou Pedro e João com a seguinte ordem: vão e preparem o jantar da Páscoa para nós. Tenho desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E lhes digo, não comerei esse jantar até ele se tornar realidade no reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão.
Isto é o meu corpo que será entregue a vocês. Façam isso em minha memória. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês. Pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve